nasci no Mato Grosso do Sul, na aldeia Panambi, povo Guarani Kaiowá, lá pelo meio dos anos 80, 84. Depois acabo chegando na Bahia e depois venho desembocar em Pernambuco. Como os mais velhos falam, né, que a gente é filho do Cocuê. Cocuê é roça, que é a junção de duas palavras, Oiko e Kwe. Oiko é habitar, parece a oikos do grego, né? E Kwe é uma partícula de passado, se refere a passado. Então, como o Cocuê é um lugar onde a gente coloca sementes, que planta elas, e essa plantação ela obedece um desenho que a gente chama de Taanga, uma imagem cosmológica, uma imagem vivificante da terra das divindades, dos Jara, como chamamos, nessa terra dos Avá, dos humanos. Então a gente observa certos sinais, que aí a gente pode chamar de Vinha Mongonha, que é escuta o sussurro da terra, que são a manifestação da natureza, na sua linguagem, por flores, por canto de pássaros, por alinhamento de constelações, e que esse domínio desses conhecimentos, dessas técnicas, desses conhecimentos, eles estão guardados nas histórias, nas rezas, nos cantos, e é transmitida pelos mais velhos para a gente. Então, a hora de plantar uma semente tem que ter todo um arranjo cósmico para que a semente seja cultivada, né? Então a roça é um movimento constante, né? Ela nunca para, nunca fica... Não é uma paisagem estática, é uma paisagem que está constantemente em mudança. Nós, como vemos da roça, a gente vem desses processos, é resultado desses processos, já que a gente, para ter assentar o nome, para se fazer gente, fazer pessoa humana, você tem que estar dentro desses processos de construção de roça, né, se alimentando com esses alimentos. Embora que tenha todas as alterações resultantes dos processos coloniais, processos colonizadores, né? Pronto, a área da CSA ela começa aqui, a parte agrícola, né? As roças começam daquela Macaíba grande lá, elas descem perto do brejo, seguem. Então, a CSA é Iviporã, o significado dessa sigla, né? Comunidade que sustenta a agricultura. Tem algumas discordâncias dentro do movimento da CSA, onde, como lugar de origem, né? Algumas pessoas dizem que surgiu em 3 lugares, no Japão, outros falam Polônia, experiências como essa, né? Que é a comunidade que sustenta a agricultura, eu sempre digo que são 2 polos, ou um encontro que tem entre um agricultor, agricultores e uma comunidade que se alimenta daquilo que o agricultor cultiva. E aí essa comunidade sustenta esse agricultor de diversas formas. Aí esse espaço aqui, a gente tem a área de cultivo, temos esse espaço aqui que é onde a gente conversa, tem ali o banco de semente, tem um depósito que a gente está construindo aqui, a gente não tem eletricidade, a gente tem a água da cacimba que nós mesmos abrimos, então ele está autônomo, assim. Eu digo que a gente vive o Nhanderecô, né? O modo de ser Guarani, aqui, no sentido que, ironizando, né? A gente não está fazendo permacultura aqui, a gente não está fazendo agroecologia, a gente está vivendo como sempre vivemos. Essas noções, elas são criancinhas, são recentes. E a gente tem experiência milenar com a agricultura, com o manejo das sementes. Então, pensar esse território aqui na perspectiva Guarani é só uma extensão de minha casa, da minha família maior, né? É a casa da semente, é casa. Porque ao final tudo é habitado por alguém.
surgiu vários nomes para cá. Primeiro, como eu venho da experiência do banco de semente, no sentido que essa nomenclatura para esses lugares de conservação de sementes crioulas, que é uma casinha com as sementes nos potes, catalogada, uma ficha técnica. No Brasil todo se usa esse termo. Banco de sementes crioula, banco de sementes nativa, banco de semente da paixão. A palavra banco me leva logo para dinheiro. Eu falei, poxa, esse negócio é muito estranho. Talvez casa, eu acho que dá conta bem, né, desse lugar onde os seres moram, que estão ali, estão cuidados, tem uma relação ali, uns mais velhos, uns mais novos. Então talvez a palavra casa dê conta disso. E aí, numa conversa de museologia, você fica pensando, será que é um museu? Então a palavra museu consegue trazer um pouco do que eu entendo. Acho que ela corresponde ao que eu espero, só que não na ideia do museu tradicional, sabe? É um museu com uma outra forma de pensar, de imaginar que um elemento que compõe esse acervo, ele é vivo. E ele está em constante permanência enquanto tem uma relação com o humano, para manter ela se atualizando. Ou será, você pensa na semente Inauê Ninauê, então é um lugar de fluxo. A semente também faz isso, né? A gente vai se relacionando com pessoas que estão ligadas a sementes, que a gente também está ligado a semente e que vai compondo, digamos, o acervo, né? A gente tem as sementes não para ser uma peça de acervo, né? Um objeto, mas para ter na roça. Só que para ter na roça é necessário que a gente conserve elas, então elas acabam também vindo para a prateleira. Mas ela só vai ter sentido, principalmente eu pensando como agricultor, se eu observo uma estação, planto ela surge, eu colho ela, ali teve as crianças que tiveram na colheita, no plantio, ou a formiga que foi lá, cortou uma folha. Ela precisou passar por esse Oguatá, essa caminhada. E aí o museu ele tem que considerar esses elementos, sabe? Olha, vai ter água de coco, pessoal. Só um tiquinho. Olha, gente, temos que ralar coco para o almoço. E as pessoas falam, vou me conectar com a natureza. Eu sempre me incomodo essa ideia do conectar, né? Parece que você é um computador que conecta na tomada, ou que tem que ligar o Wi-Fi para você conectar a internet, coisa assim. É uma linguagem que te leva para um lugar de comparação do humano com a máquina. Como se ela, de certa forma, ela vai moldando ali uma forma de pensar que está já bem enraizada em várias outras coisas, né? E aí eu fiquei pensando, não, mas a gente respira na cidade, que é natureza. A gente mesmo mora num contexto urbano, não deixa de ser natureza. Então qual a melhor forma de expressar essa ligação do humano com o mundo natural, já que isso é uma ideia que é recente, né? De pensar o humano de um lado, natureza de outro, né? Fazer essa separação. Falei, não, talvez a melhor palavra seria integração, que é tipo, você quando está na cidade, você está desintegrado, digamos, você está tendo contato com os elementos naturais, mas você não está em um ambiente que lhe propicia isso. Enquanto quando você está no campo, na floresta, na roça, e vivendo no ambiente, você está integrado. Então você consegue perceber as mudanças da cor da luz do sol, por exemplo. A luz do sol do inverno é bem diferente da luz do sol do verão. Você consegue, nessa integração, consegue perceber o vento grande, o vento pequeno, o vento mirim, o vento iguaçu. Você está tão no ambiente que você escuta um som e você sabe que aquilo é um socó. Ou então a gente vai andando na trilha e sente o cheiro do guaxinim, ou então sente o cheiro da raposa. E a gente sabe que ali passou uma raposa. Esse era um macho. Não, essa era uma fêmea grávida. Ou então você vai na roça, na mata, e você vê uma trilha, várias trilhas. A trilha do Timbu, a trilha da Cutia, do Preá.
é só possível se você está integrado. Se você não é um passageiro.